Bom dia, agradeço a disponibilização do precioso tempo de todos que nos acompanham nesta webinar. A empresa Logistics International Associates, LIA, em parceria e apoio da Câmara Interamericana de Transportes, CIT, traz a reflexão para a comunidade logística aí que nos acompanha, alguns pontos a serem considerados nas atuais estruturas governamentais, seja federal, estadual e municipal. Por favor, pedimos que todos os comentários sejam realizados neste espaço do Facebook, que posteriormente iremos responder. Acompanhando o webinar do presidente Santander, nós percebemos que muito difícil se consegue ser efetivo respondendo ao longo da apresentação, da conversa. Importante também ressaltar que não se trata de pessoas, porque sabemos que todos e muitos excelentes trabalhos estão sendo executados. Tampouco o que eu vou falar tem viés político, ideológico ou partidário. É apenas uma breve exposição técnica, considerando a inevitável transformação que o mundo e a função logística sofrerão após o Covid-19. O Covid-19 mostrou claramente os óbices logísticos das esferas públicas. Mostrou ainda semelhanças com a gripe espanhola e que a logística, como ciência e função, é a ferramenta que todos os governos terão para melhorar a vida da sociedade do futuro, diminuindo distâncias econômicas e sociais, momento histórico que estamos iniciando agora. A estratégia e a logística tiveram grande desenvolvimento dentro da área militar, como todo mundo sabe. Os conceitos e metodologias de ambos, estratégia e logística, chegaram ao setor privado após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Até os anos 80, eram os militares os melhores exemplos de execução logística. Mas com a evolução tecnológica, sobretudo com a internet, as empresas foram aprendendo e desenvolvendo soluções bem avançadas, mas os militares não acompanharam. Contudo, a metodologia e a doutrina se preserva até hoje e nunca foi tão atual. Não importa se é dos Estados Unidos, da Rússia, da Estônia, da Finlândia, da África, todos os militares de logística falamos o mesmo idioma. Vale relembrar que após a gripe espanhola, foi a agricultura que salvou o Brasil. Nós éramos um país agrícola e a população também era bem menor. Atualmente, nós vivemos o momento pós-industrial, ou seja, entrando naquela fronteira da sociedade tecnológica. Então, nós estamos entre o industrial e o tecnológico. Bem, assim a logística, de medida certa, ela é desenhada para cada situação. A secular doutrina da logística militar, ela é sábia e muito experimentada, cada vez mais apropriada ao momento que se inicia. Porque a logística, ela impõe o limite de qualquer operação. Ela diz até onde pode se chegar. Diz também o que fazer. O que fazer definimos como uma política. E diz também como chegar, que definimos como estratégia, como é a estratégia. Logística é o verdadeiro servir de materiais e serviços em quantidade, hora e local certo. Logística é ciência e função. Logística é ciência quando a gente define que ciência é um corpo de conhecimentos adquiridos via observação, identificação, pesquisa, explicações, e aí se formula métodos
E isso tudo muito racionalmente. Temos como pai da ciência o Galileu. Agora, a logística é uma função que, por definição, se caracteriza por uma lei ou regra que associa elementos, associa atividades, conjuntos, etc. Então, como é que os militares veem a logística como função? Então, nós temos, vamos lá, vamos imaginar. Nós temos a função logística de transporte, a função logística de abastecimento e suprimento, a função logística de manutenção, industrialização, função logística de saúde, função logística de engenharia e infraestrutura, função logística de recursos humanos, função logística de salvamento, defesa civil. Vamos explicar mais ou menos, vamos colocar então isso assim como se fosse umas redes, né? A função logística de transporte, ela pega todos os modais. Então, ela tem o metro ferroviário, o rodoviário, o aeroviário, o aquaviário, o dutoviário e tantos outros, certo? E com os respectivos terminais. Então, a função logística de transporte, ela é muito profunda. A função logística de abastecimento, suprimento, comércio, então ela também tem o seu lugar e forma mais uma redezinha. A função logística de manutenção, industrialização, ela forma mais uma outra rede. A função logística de saúde, mais uma, e assim sucessivamente. Essas funções, por exemplo, a função logística de abastecimento para os militares, aí ela começa a pegar e se subdividir. Então, essa atividade ela se subdivide em classes. Então, em qualquer lugar do mundo que eu for, entre os militares falar em classe 1, eu estou falando de comida. Se eu for lá em Bangladesh falar classe 2, eu estou falando de roupa. Se eu for nos Estados Unidos falar classe 3, eu estou falando de combustível, todos os tipos de combustível. Aliás, não fala para ninguém não, ninguém está nos ouvindo. Tem países que têm classes para sexo, mas o Brasil não tem nada a ver com isso, mas são classes de suprimento, de abastecimento. Se a gente fala de classes de industrialização, entra tudo aquilo que se industrializa, tudo que é produzido, certo? E se a gente fala uma função logística de saúde, é a execução da saúde, é a triagem, é a atividade mais finalística da saúde. Se a gente fala da função logística de engenharia, infraestrutura, é essa beleza que a gente tem visto aí do Brasil, até recentemente, uma visão muito fantástica de conseguir alguns bilhões para que não pare, para que o emprego continue, enfim, isso é uma função logística de engenharia, infraestrutura e assim. E bom, nós poderíamos aí, só que essas funções, quando formam suas redes, ela tem também, no sentido vertical, aquilo que é orçamento, aquilo que é finanças, aquilo que é jurídico, aquilo que é responsabilidade social, aquilo que é meio ambiente. Logística é muito ligado ao meio ambiente. E quando elas se cruzam, elas formam aqueles nós, né? Aqueles pontos de encontro. Essa combinação de pontos de encontro, ou esses nós, ela hoje já consegue ter uma utilidade muito grande dentro da logística. E chamamos de em blocos. Então, esses blocos se juntam, que é cadeia em bloco, o blockchain, que é um protocolo de confiança que dá garantia a quem integra. Então, é um banco de dados que fica à disposição e essa integração por blockchain, ela consegue fazer coisa que há pouco tempo não se conseguia fazer. Né? A bem da verdade, embora isso seja dos anos 90, mas foi agora, há 5, 6 anos, que nós conseguimos ver isso em prática com as criptomoedas. Né? Bom, a reunião das atividades que compõem função logística, elas são de informações de tempo real, por intermédio de tecnologia da informação, inteligência artificial, o próprio blockchain de protocolo público, e por que não? Os big data, as radiofrequências de múltiplas finalidades, altimetria, telemetria para materiais, além de muitas outras ferramentas que não se consegue mais visualizar uma administração pública sem utilizá-las.
sem ter este gerenciamento. O trabalho de construção da logística, no caso militar, em tempo de paz, ocorre pela mobilização. Realmente, para nós, técnicos de logística, é muito difícil de entender que máscaras vêm da China, por exemplo. Porque são produtos ou equipamentos que estão se comprando de baixa complexidade tecnológica. E nós sabemos que o mercado nacional ele possui. Então, o que é a mobilização? A mobilização ela consegue ter este cadastramento para esses momentos. Porque a mobilização não é apenas para a guerra. A mobilização ela existe para o dia a dia. Então, esta sistematização ela hoje é fundamental. Repito, até pouco tempo não se podia fazer, mas hoje se pode fazer com total confiança. O princípio do blockchain é a confiança. Bom, vemos aí tantas empresas nacionais aptas para atender, o mundo todo comprando numa única fonte na China, que lá atrás foi um trade-off, que era muito bom mandar fazer tudo na China, porque a mão de obra era barata, viviam num sistema de cama quente, né? Ou seja, uma cama durante 24 horas, 3 funcionários iam se revezando, cada um 8 horas, dormiam e assim vai. Então a produção se tornou muito grande na China. Mas se nós temos um sistema de confiança que possa fazer essa sistematização, não tem por que comprar produtos de baixa complexidade tecnológica na China, por exemplo. Segundo a reunião de ontem na Confederação Nacional das Indústrias, 80% de materiais e equipamentos médicos estão vindo da onde? Da China. E o senador Isalci Lucas também comentou ao que ao pedir o orçamento de um produto, uma hora depois já havia aumentado 20%. Para o dia seguinte, aumentou 50%. Portanto, grave erro logístico. Não simplesmente aceitar essa imposição da nova rota. Nós temos sim que criar novas rotas de prosperidade. Então, a mobilização não é de militar. A mobilização é nacional. Até existe um Sinamob que começou em 2007, mas não funcionou apropriadamente na crise vivida agora. Nós temos, recipiente que seja, mas temos. Mas não funcionou. Então, para quê? O que não agrega valor acaba sendo desperdiçado. Não tem relevância. É jogar no lixo. Trata de um problema estrutural. Ele não é conjuntural. Repito, estrutural. Somente uma gestão logística integrada, centralizada, sistematizada, harmônica e sinérgica, reunindo as informações de todas essas atividades, pode possibilitar interação rápida entre pessoas, objetos de interesse. Hoje a gente pode fazer com inteligência artificial contagem, localização, rastreamento de pessoas, ativos, controle de estoque de produtos, é uma enormidade, controle de equipamentos, de patrimônio de ativos, seja de empresas, seja de patrimônio público, controle de entrada e saída de pessoas, objetos de em qualquer lugar, de qualquer situação, controle de ambientes, com medição de temperatura, umidade. Temos até condição de fazer de saliva ou pupila ocular. Redução drástica desses processos de tempo de espera, diminuir desperdício e mais, fazer vários cadastros, prontuários eletrônicos. O celular é realmente a ferramenta das futuras gerações e não tem como fugir, não tem mais. Tudo com acompanhamento imediato de todos os interessados dessa vou chamar dessa grande função logística, com protocolos pré-definidos. Um sistema, quando eu falo sistematizado, um sistema é sempre sustentável e entrega o que consegue. Então, depende do que se coloca nele. Ele entrega aquilo que ele consegue produzir. Então, a mobilização logística é um ecossistema que cadastra, organiza, prepara planejamentos, planos para centro de emergências,
para plataformas tecnológicas, sistemas comunitários, sistema de interação com o cidadão, muito importante, porque todo mundo, se não tem, terá um celular. Então essa interação, bem como equipamentos profissionais dos mais diversos, além de sistematizar diferentes modelos de análise, até de tendências, até mesmo de tendências e gestão de emergência, planos de contingência e etc, etc, etc. Veja Guayaquil, no Equador, nossos colegas do Equador. Aquela quantidade de pessoas que foram colocadas na rua porque não tinha uma sistematização, até mesmo, não é nem de hospitalização, é de enterrar as pessoas. E aí, eu ainda digo mais, a sistematização, ela até impede que determinadas partes da nossa federação deem, como disse a mídia, golpe no governo federal, trazendo material da China, pousando na Etiópia, chegando em um determinado lugar. Então, somente mesmo com uma boa sistematização. Agora, essa sistematização, ela também tem as suas questões regulamentares e legais. A Lei 8666 de licitação, ela passará a ser um grave óbice ao futuro do jeito que está. Ela precisa de melhoramentos. O e-commerce, quer dizer, o comércio por internet no mundo, vai aumentar os riscos demais. Mas será aquilo que as pessoas vão preferir a partir de agora. E também vai aumentar as oportunidades. E ações práticas devem ser sistematizadas e regulamentadas para diminuir os riscos após o Covid. Simplesmente algo irrefutável. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Essas importantes tecnologias de apoio à função logística vão impor rastreamentos de produção e distribuição. E isso, se não tiver o controle central acompanhando a função logística governamental nos seus diferentes níveis, como eu falei, vai aumentar o quê? Clandestinidade, evasões fiscais, marginalidade, competições desonestas, e aí é um sem fim. É um sem fim. Se nós não tivermos, desde já, uma nova estruturação, eu acho que estaremos em uma situação muito delicada. Aqueles que fizeram a sua inscrição no Eventbrite, eu coloquei ali um vídeo do Exército Americano que eles mostram bem essas funções logísticas interagindo. Então é algo que eu acho interessante ver, é bem recente. Bom, a logística aplicando a correta metodologia, doutrina, tecnologia e sua universalização, até mesmo juntando público e privado, é o que vai fazer o grande diferencial do futuro que agora está começando. Atualmente, as estruturas governamentais, elas agem independentes e sem unidade de controle. Não estou criticando pessoas, eu estou falando de estruturas. Agora, para mim foi apavorante ouvir algumas mídias e algumas autoridades governamentais de diferentes níveis confundirem termos técnicos logísticos, que consagrado pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, e, enfim, porque isso são coisas que a gente aprende nos bancos escolares quando estamos ali trabalhando, aprendendo logística. Por exemplo, distanciamento social, isolamento, são coisas completamente diferentes. Então isso tudo é muito delicado para quem está ouvindo e não sabe exatamente a que se refere. E se um técnico ouve, ele diz, é distanciamento ou é isolamento? É quarentena ou é um toque de recolher? Toque de recolher existe, é constitucional. Mas existe no mundo inteiro, tem países que fizeram o toque de recolher, sim. Então não vamos fazer uma tempestade, copo d'água com determinados termos, porque esses termos são termos consagrados, e a logística os consagrou e as utiliza. Então, nas raízes logísticas da formação se aprende. Nós temos na área militar, a defesa química, bacteriológica, nuclear, que coloca em primeiro plano a se paramentar, né? Então, a gente se paramenta de forma adequada. E
de baixa intensidade, por exemplo, obrigatoriamente se colocam máscaras em todos. Eu fiquei apavorado quando eu ouvi a mídia dizer que não, a máscara não é preciso, não é preciso. Meu Deus, é a primeira coisa que se coloca, a logística, ela diz isso, são as máscaras. Mas a máscara para mim, não, a máscara para eu proteger o meu próximo. Isso é doutrina. E se foi. Agora, realmente, mais tarde, aí começaram a assumir todo esse posicionamento. Mas se nós tivéssemos isso sistematizado, nós teríamos sofrido um pouco menos. Logística é a melhor defesa de um governo para epidemias, desastres naturais ou intempéries. Logística é servir. Como sempre afirmo, logística é ciência e função. Os países, eles devem analisar a importância de criarem ministérios de logística ou secretarias de logística dos seus diferentes níveis, ou centros de controle e coordenação logístico. Isso é cada um que sabe, cada país que sabe. Quem está lá com o problema na mão sabe o que fazer. O que nós não podemos é ficar sem a existência de um ecossistema logístico que reúna as funções logísticas das diferentes, pode até surgir outros, obviamente, e que isto, com esses bloquinhos, estejam todos dentro de uma cadeia. Repito, até 2015 isso não era possível, mas hoje isto é possível. Bom, então essa análise ela totalmente diferente do que se faz hoje. Essa sistematização é totalmente diferente. Agora, qual é o recheio disso? É a tecnologia, algoritmos, conhecimento e vontade de fazer. Como, por exemplo, vou dar apenas alguns exemplos. Empresas que trafegam em serviços digitais e comércio eletrônico, eles vão ter agora ganhos imediatos. Olha, e muita gente pedindo as coisas por internet, né? Exigindo logística da administração pública, uma interação tecnológica. Nós não temos. A nossa administração pública não tem. 2. Trabalho remoto poderá se tornar um padrão. Pois é. Incluindo na esfera, tendo a tecnologia, a logística com a função logística com as suas atividades, o principal braço, o braço da execução. 3. Muitos trabalhos serão automatizados. E o restante, muito deles, serão com capacidade remota. E a logística na administração pública estará. Quando o 5G estiver realmente e plenamente funcionando, vou falar do Brasil, mas nos países, a telemedicina se tornará um novo normal, sinalizando uma explosão na inovação em tecnologia médica, demandando da logística um grande esforço, porque os profissionais de logística, a quem a gente tem que realmente bater, de saúde, a quem a gente tem que bater palma, deverão se dedicar cada vez mais a objetivos financeiros meios. O sistema logístico baseado nesses algoritmos que me referi, vai diminuir muito essa diminuição da dependência ou da utilização de médicos ou enfermeiros ou todos da área de saúde em locais que são de atividade meio. Bom, a crise de dívida estudantil, que é muito grande, e o quanto as escolas e as universidades agora estão revendo os seus conceitos, mas isso é em todo o mundo. Aqui no país, finalmente, vai diminuir. Veja bem, esse quinto ponto, eu estou falando quase que com uma certeza. À medida que o ensino superior, eu vou falar do ensino superior e as pós-graduações, elas começarão a proliferar com ofertas online e semipresenciais. Então, as novas gerações, elas valorizam relevância. Então, para todos esses jovens que estão chegando... Bom, desculpa, foi um problema aí... Foi um problema, mas eu vou voltar então ao que eu estava falando sobre um exemplo que eu vou dar, sobre relevância dessa juventude que está vindo.
O mundo todo, não é Brasil, repito, não é Brasil. Eu não estou falando de coisas ideológicas, mas o mundo todo, os jovens estão questionando para que parlamento, para que congressos, assembleias, para que deputados, para que senador. Eles estão questionando, não estão vendo relevância. Então, essa juventude ela está chegando, ela quer estar já num outro mundo. Bem, o número 6 que eu posso sugerir é bens e pessoas que circularão com menos frequência, obviamente, e terão menos liberdade através das fronteiras regionais e internacionais, podendo ser a função logística de transporte de carga e passageiro uma das mais prejudicadas, caso não haja uma nova ordem estrutural e tecnológica da logística nos governos, nas seus diferentes níveis. Após uma onda inicial desse que estão chamando isolacionismo, a cooperação multilateral vai aquecer, incluindo parcerias mais duradouras entre entes privados e públicos. E muitas startups elas vão aumentar consideravelmente. E as startups, nessa horizontalidade, vão derrubar grandes corporações. E digo para as grandes corporações, não adianta ficar comprando as startups, as fintechs, porque as outras vão surgir, e assim vão. O futuro começa hoje. Então, essa sistematização, esse ecossistema, ele tem que estar muito bem organizado, regulamentado. Porque, do contrário, a partir deste momento se perderá o total controle sobre tudo isso que vai surgir a partir de hoje. Agora, o tempo é o senhor da razão e somente o futuro responderá se continuar do jeito que está é o melhor, assim como nós estamos, se isto é realmente o mais indicado. Mas, para nós, cientistas logísticos, técnicos de logística, o Covid mostrou notória e claramente que não estamos bem estruturados, mas com pessoas excelentes. E ninguém tem dúvida, não estamos falando de pessoas. E na busca do acerto, nós estamos num mar de incertezas. Não queiram soluções feitas, soluções de bolo, receitas de bolo. A questão não são pessoas, nem ideologia e nem gostos pessoais, mas sim organizar definitivamente uma gestão inteligente que o Brasil, a logística, a mobilização merecem. E a função cima ao ser humano. Fisicamente, nem nada disso, mas sim de organizar, sistematizar adequadamente as estruturas. A mídia comenta que a recuperação econômica dar-se-á em 2021. Pelos gráficos que eu tenho analisado, eu ouso dizer que talvez isso não ocorra. No dia de hoje, somente em 2023. Uma boa herança da gripe espanhola foi um fake news de jornal, que naquela época não tinha internet, nós estamos falando de 9. Então as coisas chegavam pelo jornal e por telegrama. Então era um desses fake news dizia que para se curar se tomaria cachaça com mel e limão. Bem, na verdade não curou ninguém, mas nasceu a nossa caipirinha. O que herdaremos do Covid-19? Desculpa mais uma vez, problemas de conexão, mas nas próximas semanas a Câmara Interamericana de Transporte vai fazer o segundo seminário. É um seminário em portunhol, porque as Américas. E aqueles que tiverem interessado em participar, por favor,
É um seminário em que a gente conversa com pessoas que estão na frente e não aquilo que nos chega pela mídia. Mas eu não estou criticando a mídia, mas é uma outra visão. E a gente conversa com as pessoas que estão na frente da logística. A ação de todos, Logística International Associates e a Câmara Interamericana de Transporte, CIT, estão à disposição para receber os comentários e até mesmo convites para que nós possamos interagir. Muito obrigado.